Boa noite a todos. Primeiro, Gmar Hatimah Tová para todo mundo. Estamos no auge dos dias de reflexão, de pensar cada um, todos os atos que fizemos no ano que passou e que a gente pode melhorar para fazer que o ano que vem seja um ano melhor. Primeiro, queria agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer muito o Rabino Davi Weitman, que está voltando à Hebraica. É uma grande honra tê-lo aqui, Rabino. Agradecer a presença do Mário Fleck, presidente da FISESP, aqui com a gente. E algumas pessoas me perguntaram, mas o Rabino vai explicar como sair da crise econômica? Vocês só esqueceram de um detalhe, ele tem hotline direto lá em cima e tem as respostas com certeza. Então, Rabino, a responsabilidade é sua e o palco também. Boa noite a todos. Cumprimento através do presidente da Hebraica, o senhor Avi Gelberg, todos os ativistas aqui, todos que prepararam, realmente divulgaram esta aula. E para mim um grande prazer de estar de volta na Hebraica. Muitos anos de aula aqui. Eu estou vendo muitos rostos conhecidos. É um grande prazer estar de volta. Através do senhor Mário Fleck, presidente da FISESP, também cumprimentamos aqui todos os amigos, ativistas da comunidade. E não poderia ser uma data melhor, véspera de Yom Kippur, o dia que Deus sela a nossa sorte. O que vai acontecer durante o ano, em tudo, matéria econômica, finanças, família, filhos, saúde. Nós temos uma reza que a gente fala no Yom Kippur, o Netan Tokef, onde que a gente fala Mi Yasher u Mi Ani. Quem vai prosperar, quem não. Então, tudo está sendo decidido numa data como esta. Obviamente que é o bom momento de falar da crise. Não estou dizendo que nós vamos dar solução para a crise, mas nós vamos ver, pelo menos, as atitudes judaicas durante uma crise. Quando a gente fala crise, não é apenas a crise financeira. A verdade é que pode haver todo tipo de crise. Pode haver uma crise conjugal, uma crise familiar, pode haver, na verdade, uma crise de saúde, uma crise de solidão, e assim diante. Pode haver vários tipos de crise, e todas elas se incluem no que eu vou falar. Eu vou me concentrar mais na crise econômica, o momento delicado que o Brasil está passando, que afeta a todos e a todas as camadas da sociedade, sem exceção. Mas, sem dúvida nenhuma, é válido para todos. Quando surge uma crise, quando surge um aperto, quando uma pessoa de repente se encontra na adversidade, pode haver várias formas que lhe reagem. Tem pessoas que, para eles, o mundo despencou, acabou. Tem outros que se sentem incapazes de reagir. Tem pessoas que entram no desespero. Tem alguns que se afastam da sociedade. E tem alguns até que procuram alívio medicinal. Todo tipo de reações. Para a gente entender melhor o que o judaísmo recomenda, vamos começar a iniciar primeiro o que o judaísmo fala sobre a nossa parnassá. O que o judaísmo fala sobre trabalhar, sobre ganhar, sobre prosperar. Porque isso é muito importante. Entendendo isto, nós vamos poder entender melhor como reagir. Na Torá está escrito um versículo, Uberachecha Hashem bechol asher ta'aseh. Deus vai te abençoar em tudo o que você faz. Então tem que fazer. O judaísmo não é ficar de braços cruzados. Nós não somos uma religião fatalista. O judaísmo acredita que o homem tem que trabalhar, tem que se esforçar. Tem até opiniões que existe uma mitzvah de trabalhar. 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. Então tem que trabalhar, mas se lembrar
Uberachecha Hashem, Deus vai abençoar teu trabalho. Você trabalha, quem abençoa é Deus. É Deus que manda, na verdade, o sustenta para nós. Nós somos apenas receptáculos para receber esta bênção. E Deus tem vários tubos como mandá-la. Tem gente que é engenheiro, outro tem um consultório, outro um lojista, outro tem um banco, outro tem um agronegócios, agrobusiness. Cada um seu. Deus manda a bênção no esforço que nós fazemos. Mas sempre a pessoa tem que se lembrar que a bênção é dele e o sucesso é dele. E aqui que está o perigo. Muitas vezes a gente esquece isto. O que acontece? Para a gente se lembrar disto, nós temos várias formas no judaísmo e em geral na natureza. Na Torá está escrito, Deus está nos dizendo, eu estou levando vocês do Egito para uma terra limtar hashamayim tishte haaretz, onde que a terra vive de chuva. Numa terra onde vai chover. No Egito não chove. Um país que não chove é extremamente perigoso. Porque você não levanta os olhos para cima, você esquece do Altíssimo, do Todo-Poderoso. O Egito vive de barragem da Assuã. Vive de, na verdade, todo tipo de formas para irrigar a terra. Quando chove, nós se lembramos que o Todo-Poderoso está mandando a chuva. Não levantar os olhos para cima é a pior coisa possível. Quando Deus amaldiçoou a cobra, após que Adão e Eva comeram da fruta, o que Deus disse para a cobra? Você vai rastejar. E qual é o problema? Que maledição é isto? Antes a cobra andava de pé. A maledição é que ela não levanta a cabeça e não vê o céu. Quando você não vê o firmamento, não vê o céu, você esquece quem está te dando a bênção, quem está te dando o sucesso, quem está te dando a saúde. Você pensa, sou eu. É a pior maledição possível. Então é muito importante o ser humano ter a humildade e reconhecer quem abençoa as mãos dele, quem traz o sucesso. Para isto, Deus nos deu algumas leis. Por exemplo, Bikurim. O que é Bikurim? As premissas. Havia uma lei antigamente, hoje nós não temos mais o templo sagrado, infelizmente, mas se Deus quiser voltará a esta lei. Quando um homem tinha um pomar, os primeiros frutos que cresciam, ele levava numa cesta para Jerusalém e dava para o Kohen, o sacerdote, que é o representante de Deus. E falava, estas são as frutas, asher natat li Hashem, que você, Deus, me deu. Quando uma pessoa é capaz de pronunciar e falar, você me deu, Deus, automaticamente ele reconhece qual é a fonte da bênção. A mesma coisa nós temos as leis do Shabat e do ano sabático. Quando Deus está nos pedindo um dia inteiro, 24 horas, parar de trabalhar, a pessoa poderia pensar, mas como eu vou parar de trabalhar? Eu tenho uma loja, vou perder. Tenho uma loja no shopping, o melhor dia do shopping é sábado. Como eu vou fazer? Deus diz, aquele que é capaz de prover um povo, 40 anos, no deserto, milhões de pessoas e não faltou nada, claro que ele pode te dar sustento em 6 dias, em 4 dias, em 5 dias se ele quer. Agora o problema é um. É uma questão de fé. Então é muito importante a gente jamais esquecer quem está nos abençoando. Por isso tem a lei do ano sabático. O ano passado em Israel era um ano de Shemitah. O que significa o ano sabático? Todas as terras param de trabalhar. Existe uma técnica na agricultura que a gente sabe que você deixa uma terra descansar, outra trabalhar, descansar, trabalhar. Não, aqui tudo para. É como fica. Deus diz, se você acredita em mim, eu vou te dar no 6º ano uma fartura tão grande que não vai faltar. Vetziveti et birkati bashana hashishit. A bênção no 6º ano será tão grande que vai ter para o 6º ou o 7º. Não vai faltar nada. Absolutamente. Então, o ser humano, a primeira condição é se lembrar de onde que vem a bênção. E aqui vem o perigo.
De repente, o homem pode pensar que é ele que fez. O perigo existe na agricultura. Você colocou uma semente pequena na terra e de repente tem uma árvore enorme, que anos e anos vai dar fruta. Você pensa que você é milagreiro. Incrível. Agrobusiness é muito bom, mas você colocou uma porção de sementes na tua mão e tem um campo inteiro. Fantástico. Minhas mãos conseguiram isto. Corri ve'otse miyadi asali et ha'chail hazeh. Deus nos adverte na Torá. Cuida-se, Ishamelecha. Veram levavcha. Você vai ficar orgulhoso. Veshacharta. Você vai esquecer de onde que vem. E você vai chegar a falar, corri ve'otse miyadi. É minha força, é meu vigor que me deu este sucesso. Minha fábrica, minha loja, meu consultório, meu. Só que acontece? Quando uma pessoa pensa que o sucesso é dele, quando chega um momento de insucesso e não está produzindo mais, tanto como era, ou nem um insucesso, mas uma derrota, de repente não funciona mais, não vende tanto, container foi apreendido, mudaram as coisas, ele sente-se deprimido. Ele está derrotado. É terrível. Já que é ele que fez o sucesso, então agora não funciona, ele está sendo um coitado. Ele não consegue. Ele é um homem que é uma pessoa insucedida. E quando uma pessoa é insucedida, tem vários tipos de reações. Existe um segundo tipo de pessoa. Tem aqueles que dizem, o sucesso é meu e a derrota é de Deus. Também existe, já escutei isso muito. Cada vez que é um sucesso, olha, eu consegui, sabe, minha. Quando as coisas não funcionam, por que Deus está fazendo? Uma coisa interessante. Cada vez está bem, é Ele. Cada vez está ruim, é Deus. Nunca escutei uma pessoa receber um presente grande de riqueza, de fartura, de prosperidade de Deus. Um presente imeritado de reclamar. Não aconteceu. Você sabe que não merece. Deus te mandou. Então você quer, por que você não reclama? Nunca aconteceu ainda. Então, meus amigos, qual é a posição judaica? É isto que é importante nesta noite hoje. O judaísmo nos diz, o sucesso não é teu e a derrota não é teu. É tudo dele. Tudo que acontece é ele que faz e não você. Você se esforça assim, é verdade, você trabalha assim. Agora, a bênção do sucesso, de conseguir, de faturar, de capitalizar, isto é a bênção divina. O sucesso não foi teu e a derrota não foi teu. Deus resolve quando que ele abre a torneira e quando que ele fecha. Isto é a filosofia judaica. Deixa eu lhe contar uma pequena história judaica. A lei judaica diz que nós temos que agradecer e fazer uma bênção quando as coisas funcionam. Quando está tudo bem, quando a pessoa está feliz, ele faz um shechiano, ou que ele ganhou um grande presente, uma grande herança, alguma fortuna, ele pode fazer uma bracha. Hatov v'hametiv, que Deus foi bom comigo. Mas a lei também diz que se uma pessoa passa uma adversidade, Deus nos livra um momento difícil, também lhe faz uma bênção. Se chama Dayan Ha'emet, que Deus faz justiça. Justiça derradeira. Tinha um judeu que ele estava estudando este trecho no Talmud, onde está escrito que Shem shemevarech ala tová, kach mevarech ala ra'á, que da mesma forma que fazemos uma bênção para coisas boas, fazemos uma bênção para coisas negativas. Ele não entendeu. Como é possível fazer uma coisa dessa? A história de 250 anos atrás, ele foi falar com um grande mestre racídico, o Maggid de Mezrich. O Maggid de Mezrich era o sucessor do Baal Shem Tov, fundador do movimento racídico. O Maggid de Mezrich escutou a história, escutou a pergunta, falou, sabe quem vai te responder isto? Meu aluno Zushe de Anipol. Anipol é uma pequena aldeia, um pequeno vilarejo na Ucrânia. Vai lá. Este mestre, Zushe de Anipol, era um homem muito pobre. Mas muito pobre, sofria, faltava em casa coisas básicas, comida, roupa para as crianças. Homem muito aflito, mas um grande mestre.
Este homem, com a pergunta, viaja até Anipol. Chega lá e pergunta, onde que está Reb Zusha? Reb Zusha? E tinha certeza que ele deve viver numa mansão, um apartamento bonito, alguma coisa. Finalmente falou, Reb Zusha, no final da aldeia, lá na rua A, X, coisa. Ele chega lá, cortiços, pobreza. Ele vê os filhos de Reb Zusha lá fora, com roupa rasgada, sem sapatos. Ele nunca tinha visto uma pobreza tão grande. Ele viu pessoas aflitas. Ele entra, ele fala, Reb Zusha. Ele falou, sim. Quem me mandou Magui de Mezrich? Magui de Mezrich, ele levantou imediatamente. O Hassid, que escuta seu Rebbe. Ele me falou que você poderia me responder uma pergunta. Ah, é? Eu? Reb Zusha era muito humilde. Eu posso responder? Qual a pergunta? Ele falou, olha, na Gemara Brachot lá está escrito que se abençoa para uma aflição, para uma adversidade, como se abençoa para uma coisa feliz. Mas como pode se abençoar um homem que tem problemas, que está passando por adversidades? Reb Zusha olhou para ele e falou, eu não sei o que são problemas. Como posso te responder? Eu não sei o que é problema. Nunca passei por um problema, então não posso te falar. O homem entendeu, falou, já aprendi minha lição e voltou. Reb Zusha diz, eu não tenho problemas. Tudo depende como você olha. Tudo depende qual é o referencial. É isto que é muito importante na vida. O que acontece? A ganância nossa faz que a gente quer tanto, e tanto, e tanto, que a gente não está satisfeito nunca. O judaísmo recomenda uma grande virtude que se chama o contentamento. Estar feliz com teu quinhão. Ezehu Ashir, quem é o homem rico? Aquele Asameach Bechilko, que está feliz com o que ele tem. Quando você tem esta virtude do contentamento, automaticamente as coisas são mais fáceis. Esta coisa de querer mais e cada vez mais. Conta-se a história que tinha um pescador, presta atenção. Um pescador simples estava na praia pescando. Chegou para ele um homem que viu que o cara é um bom pescador. Cada 2 minutos ele tirava carpas e peixes bons. Falei, escuta, por que você não aluga um barco e coloca várias redes para pescar? O homem que era simples falou, mas por quê? Porque você vai pegar muito mais peixe. Mas por quê? Você vende. Mas por quê? Você faz mais dinheiro. Mas por quê? Me falou, porque é simples. Se você funciona com isso, você compra, na verdade, 4 ou 5 barcos, coloca a redes e você começa a vender no atacado, não mais assim. Mas por quê? Ele falou, você fica mais rico. Mas se fica rico, por quê? Se você ficar mais rico, meu amigo, você tem uma casa, um apartamento, um casarão, e depois você tem também uma casa na praia. Mas por quê? Ele falou. Porque se você tem uma casa na praia, domingo, você pode com a família, você vai pescar. Mas eu estou pescando, ele falou. Já estou pescando. Meus amigos, muitas vezes a gente quer demais. E quando a gente quer demais e não é capaz de ser feliz com o que Deus nos deu, que é tão importante, a gente, na verdade, se torna workaholic, a gente não tem mais tempo para nada. Afundamos no trabalho. A família não tem possibilidade mais de viver. Não tem comunicação entre pai e filhos. Não tem comunicação entre marido e esposa. O que está acontecendo? Onde estão os valores verdadeiros? Deus pode dar a parnassá em 2 dias, em 3 dias, em 4 dias. Havia épocas que se pensava que quanto mais se trabalha, mais dinheiro se faz. Então os mineiros que ficavam lá 24 horas devem ser muito ricos. Hoje todo mundo sabe, tem gente que trabalha duro, tem pouco. Tem outros que ficam na frente de uma tela e dá 2, 3 cliques por semana, tem muito. Não tem mais esta equação de trabalhar muito. Depende de quanto que Deus nos manda. E depende de quanto que Ele confia de que vamos fazer com o dinheiro. Porque tem que saber como utilizá-lo também. Então, meus amigos, temos que se cuidar muito de não cair nesta ganância. Tinha um Hassid do 5º Rebbe, o avô do nosso Rebbe, o Rebbe Rashab se chamava ele, morava em Lubavitch. Este Hassid mas queria abrir uma fábrica. Uma fábrica de galoschen.
Em Yiddish, galoshas são galochas, são aquelas coisas de plástico, essas botas que se coloca quando tem neve. O Rebbe não estava dando brachá para ele. Cada ano ele voltava, ele pedia. Após tanto insistir, tudo bem, o rabino deu a brachá para ele. Quando ele começou sua fábrica de galochas, estava indo bem. Os negócios cada vez estavam prosperando. Acontece, quanto mais estava indo bem, menos ele aparecia. Na sinagoga de manhã, já não tinha mais força, imagina. Shabbat, único dia de descanso. E os clientes, aqui e lá, não se via ele mais. Passou 6 meses, 8 meses. De repente, o Rebbe está indo na rua. E está vendo ele de longe. Vem aqui, chamou ele. Disse o Rebbe para ele, eu já vi muitos pés nas galochas, mas a cabeça nas galochas nunca escutei. É isto que acontece muitas vezes conosco. A gente não está feliz com o nosso quinhão. Então o que precisamos? Uma boa dose de humildade. Saber que existe um dono, existe um mestre do universo, existe um arquiteto que fez tudo isto. Ele provém para cada um o que ele precisa. Nada falta. Acontece que na vida alguns sobem, alguns descem. O Talmud nos diz que um belo dia um grande sábio, o Rabbi Yochanan ben Broca, encontrou Eliyahu Hanavi, reconheceu ele. Deve ser que sabia quem era. Nossa, gente, não sei se reconheceu mesmo. Reconheceu ele, parou ele. Falou, me fala, o que Deus faz a maioria do tempo? O mundo ele já criou. O que ele faz a maioria do tempo? Responde Eliyahu Hanavi. Hakadosh Baruch Hu ose sulamot. Deus faz escadas. Alguns sobem a escada, alguns descem. Tem várias possibilidades. Em hebraico, a palavra dinheiro é mamon. E a palavra sulam é escada. E tem o mesmo valor numérico. Porque com dinheiro pode te elevar lá em cima, fazer coisas magníficas, curar pessoas, ajudar viúvas, fazer instituições para órfãos, coisas magníficas. Mas o dinheiro também pode te levar lá embaixo da escada. Já vi muitas pessoas perderem suas famílias, seus filhos, por causa que afundaram a cabeça nas galochas. Então tem que se cuidar muito. É por isso que o dinheiro, na época do Talmud, como se chamava a moeda? Hoje em Israel é shekel. Na época do Talmud se chamava zuz, zuzim. E zuz em hebraico significa ele se mexe, ele se movimenta. Porque o dinheiro ele está aqui hoje, amanhã ele está aqui. Mas não é isto o nosso verdadeiro asset. Nós temos uma outra riqueza muito maior, que comentaremos, se Deus quiser, semana que vem. Então, por que tem crises? Tem motivos. Mas eu não sei. Mas eu sei uma coisa, que Deus, sem dúvida, quer meu bem. Ele quer fazer as coisas da melhor forma possível. Pode ser que eu não estou entendendo, verdade. Mas tem altos e baixos. Os maiores podem cair. Quem teria pensado que uma Lehman Brothers, uma Bear Stearns, uma seguradora AIG pode despencar um dia? Eram os mais fortes. Eram os Twin Towers. Eram aquelas torres gêmeas que também despencaram. E já vimos pessoas dos mais simples que Deus levanta de repente. Então, sempre se lembrar que é Ele que faz as coisas. Agora, a primeira dica importante após esta introdução. Diz o rei Salomão, o mais sábio dos homens, e nós podemos confiar nele. Tem uma coisa que deixa o ser humano muito aflito. Sabe o que é? Se concentrar no problema. Yosif Da'at, Yosif Machov. Quanto mais você se concentra em algo, mais dor você vai ter. Palavras do rei Salomão, nos provérbios. Presta atenção. Tem pessoas que passaram o holocausto, literalmente o inferno na terra. Não tem coisa pior no mundo, vocês concordam comigo? Viram seus familiares, filhos, esposa, cremados na sua frente. Coisas terríveis. Passaram o oceano, sobreviveram, reconstruíram sua vida, conhecemos alguns,
E alguns talvez estão na plateia e conseguiram refazer sua família e vivem. Como é possível? Por um motivo, que Deus nos deu a força de desviar a mente. A pessoa é capaz de tirar, isto eu vou colocar. Não dá para tirar totalmente. Elie Wiesel diz, o que acontece no subconsciente de alguém que passou o holocausto, ninguém de nós imagina. Mas dá para tirar da mente ativa. Então você tira um pouco. Você desvia sua mente. Então essas pessoas que viram o inferno são capazes de reconstruir sua vida. Eu já vi senhoras e senhores que perdem a chave do carro e ficam, na verdade, como uma barata tonta 2 dias. Não dá para falar com eles, nervos à flor da pele. Você fala com ele, impossível. O que aconteceu? Ele fica pensando todo o tempo, onde estão essas chaves? Tira da mente 2 dias, acalma. Por que os problemas que a gente tinha na juventude hoje não nos atrapalham? Não todos foram resolvidos, porque vieram outros, empurraram estes para trás. É simples. É a coisa mais simples do mundo. Então tem que saber desviar da mente. E isto é a coisa mais importante neste momento. Uma pessoa que fica se concentrando na crise e todo dia lê o jornal Valor, e a parte econômica, e todos os artigos, e todos os comentários, de A a Z, e tenta entender, ainda tem que pegar o Economist, que tem uma visão bem mais negativa. Claro que você não vai dormir. Quem te pediu se concentrar tanto nestas coisas? Já está a situação difícil, desvia, pensa em outras coisas. Tinha um velho rabino, de barba branca, mais branca que a minha. Ele tinha 70, 80 anos. E um belo dia, ele chegou aqui no clube. Ele entrou aqui no clube, tinha uma menina pequena. A menina chegou para ele, falou, senhor, eu tenho uma pergunta. Claro, minha filha, por favor, com o maior prazer. Falou, o senhor dorme com a barba em cima do cobertor ou embaixo do cobertor? O velhinho começou a pensar, fez assim, não se lembrava assim. Final da história, ele não dormiu 6 meses. 6 meses ele não dormiu. Por quê? Porque ele ficou pensando no assunto. 80 anos ele dormiu tranquilo. Ninguém atrapalhou, ninguém nunca duvidou, ninguém perguntou como que estava fantástico. No momento que ele se concentrou no assunto, não deu certo. O nosso Rebbe, escutei uma vez dele, que ele contou quando ele estava na Sorbonne, teve uma aula de anatomia do joelho. E o professor entrou em mínimos detalhes como funciona cada nervo, e cada sistema de linfa, e cada músculo, e cada ligamento. Sabe bem? Então o Rebbe contou que no final da aula, tem um cara que ficou com a aula na cabeça, ele começou a andar, ele começou a andar com dificuldade, estava andando. Claro, ele ficou pensando na aula, não conseguiu andar. Na vida tem que saber desviar. Então a primeira coisa, antes de mais nada, é não se concentrar em problemas. E aqui vem mais um conselho judaico. A fé e a confiança. Fé em Deus e confiança. A fé é a bússola. Acredita-me, pode estar no deserto, se você tem uma bússola, você não se perde. Dizem que os homens de fé, eles têm uma coisa interior lá dentro, que nada afeta. Mesmo por fora pode parecer abalados, mas lá dentro eles são tranquilos. Por quê? Porque eles sabem que Deus sabe fazer a coisa melhor que a gente. E Deus só quer o nosso bem. Pode ser que não entenda, é verdade. A criatura não pode entender tudo o que o Criador faz. Mas Deus sabe fazer. Pode ser, estou dando um exemplo apenas, Deus agora resolveu fechar um pouco a torneira das finanças, do dinheiro. Mas ele está abrindo uma torneira de saúde. Excelente negócio. Excelente negócio. Claro, se ele quer, ele pode abrir as duas também, sem problema nenhum. Por isso, nós rezaremos em Yom Kippur para ter todas as torneiras abertas. A lista da Avinu Malkeinu é grande, mas nós temos que ter, na verdade, uma fé, a fé judaica,
pertencemos ao povo da fé. Ma'aminim bnei ma'aminim. Deus é bom. Deus sabe o que Ele faz. Ele quer meu bem. Eu não posso entender tudo o que Ele faz. Dizem que o homem que tem fé é um pouco como, na verdade, as ondas, a tempestade. Vocês já viram o mar? Quando o mar está lá e está açoitado por furacões e por ventos fortes, tem ondas metros e metros de altura. Dizem os cientistas, se você descer alguns metros para baixo, está tranquilo. Tudo que você está vendo, estas ondas, esta tempestade, tudo isto é só na superfície. Eu conheci uma moça aqui em São Paulo. Ela mora, hoje ela é casada, ela mora em Genópolis. Ela me contou, pessoalmente, ela estava na Tailândia, ela estava em Phuket, quando teve o tsunami. E ela estava fazendo pesca submarina, embaixo. Ela voltou depois. O cenário, vocês estão se lembrando, uma loucura, tudo quebrado, os carros, as árvores, os hotéis. Ela emergiu depois dos ventos fortes. Quando estava lá embaixo, não sentiu nada. Isto é o homem de fé. O homem que acredita em Deus. O homem que sabe, ve'emunatcha balelot, diz o salmista, lehagid baboker chasdecha. Quando está dia, eu estou reconhecendo tuas bondades. Quando tudo funciona, eu sei que está bem. Ve'emunatcha balelot. Mas quando está escuro à noite, é o momento de mostrar nossa fé. É um teste. Muitas vezes somos testados. Este é o momento de mostrar onde estamos, quem somos. Nós temos fé. E a fé, meus amigos, é muito mais forte que a gente imagina. O profeta diz que nafalti kamti. Eu caí, vou me levantar. O profeta Miqueias, que eshev bachosher, se eu vou ficar sentado na escuridão, Hashem orli, Deus será minha luz. A gente não desiste tão rápido. Somos o povo da fé. E a gente não se concentra no nosso passado de opressão, de perseguição. Por que estamos ainda fortes hoje e aguentamos? E o povo judeu é um povo esperançoso. Porque a gente sabe olhar para frente e não no passado. A Torá começa com a letra Bet. Bet significa para frente. A gente vai para frente, a gente tem fé, a gente acredita que vai ser bom. E aqui entra, na verdade, um segundo conceito que se chama a confiança em Deus. Fé significa ter um Criador, ter um arquiteto, nada por acaso. Se aqui está impresso alguma coisa, não é porque a tinta caiu e que uma mosca fez. Se tem um mundo tão sofisticado, não é porque teve um Big Bang e de repente apareceu tudo assim tão perfeito. Obviamente tem um arquiteto, mas isso se chama fé. Existe um segundo conceito que se chama confiança em Deus, bitachon. A confiança em Deus significa acreditar que o final vai ser feliz, que vai dar certo. Tem luz no final do túnel. Mesmo quando você não está vendo solução, mesmo quando está escuro, mesmo se tem, na verdade, uma espada em cima do pescoço, a gente ainda acredita que tudo pode se inverter. Deus é capaz de tudo. E já vimos isto. Já vimos pessoas condenadas por médicos que estão ótimos. Aqui na sala, aliás. Já vimos o contrário. Deus pode fazer tudo. Temos que ter confiança que vai ser bom. Isto é a grande sabedoria judaica de falar em todas as circunstâncias gam zu letová. Tudo que acontece é para o bem e vai ser bom. Gam zu letová. Kol hakavá letová. Tudo que acontece vai ter algum resultado bom. Pode ser que eu não estou vendo agora, mas vai acontecer. Não tem dúvida nenhuma. Uma vez, um homem estava passeando nas ruas estreitas de Tzfat. Acredito aqui que todo mundo já foi uma vez. Aquela cidade fantástica e mística, Tzfat, tem um velho bairro, pequenas ruas, bem pequenas. De repente ele passou perto de uma casa, ele escutou gritos e berros do nenê, de uma criança, mas era horrível. Uma criança gritando, chorando, berrando, uma loucura, ele não aguentou. Ele viu que a janela está aberta, ele colocou o pé lá, ele olhou.
que ele viu? Ele viu uma mãe que está alimentando o seu nenê de 1 ano e meio, e a colher com a papa, a colher que ela está dando com a sopinha, está incomodando um pouco o lábio, então a criança está chorando. Mas na verdade, o que era? Uma mãe alimentando o seu nenê. Só que o nenê não entende que está sendo feito aqui um bem, uma coisa gostosa para ele. Ele vai crescer, ele vai entender que a mãe dele é a melhor do mundo. Ela que cuida, provê para ele tudo que ele precisa. Neste momento, ele está pensando mais na colher que na sopinha. Vai demorar um tempo para ele entender quanto que era este ato nobre e generoso. Tem de vez em quando que se entende mais rápido. Alguns anos atrás, se vocês se lembram, teve um avião que estava saindo de Chicago e aconteceu que ele explodiu no voo 17 minutos depois que estava no voo. Eu li no jornal, um homem chegou, ele chegou um pouco atrasado. Nos Estados Unidos, quando você chega um pouco atrasado, tem aquele stand-by e tudo isso. Ele tinha uma hora marcada, algum business importantíssimo. Ele chega, as aeromoças falam para ele, impossível. Por quê? Por favor, eu tenho que sair. Gritou, armou, pediu, queria, implorou, queria pagar o dobro, o triplo. Não tem mais lugar. Está cheio. O avião está cheio. O homem fez o maior escândalo, xingou as pessoas, mandou vir, na verdade, o supervisor. Nada adiantou, ele ficou de lá chateado, brigou com todo mundo. Pegou o carro de volta para casa. Ele está andando de carro 18 minutos depois. Ele escuta que o avião explodiu. Ele não acreditou. Ele ficou branco. Ele deu um U-turn, uma virada. Como a gente vai fazer agora, antes de Yom Kippur, a gente dá um U-turn na nossa vida. Ele voltou lá, pegou cada aeromoça, beijou, abraçou, agradeceu, não sabia o que fazer para agradecer. Ele sobreviveu. De repente ele entendeu, demorou 20 minutos para entender que a pior coisa que ele pensou, que ele perdeu todos os negócios possíveis, saiu de lá chateado, era apenas um bem e uma bênção. Na vida é igual. Tem coisas que a gente entende rápido, tem coisas que demora para entender. O mais importante é se lembrar que nestes momentos precisamos manter a fé intacta, a confiança em Deus. E aqui vem mais um ponto. Para tudo isto acontecer, é passar, é atravessar a crise, ou atravessar esta travessia, como diz a presidente. Na verdade, em paz. Como? Dizem os nossos sábios, otimismo, positivismo, pensamento positivo. Quanto mais você é positivo, mais a energia ao seu redor é positiva. Quando mais uma pessoa é negativa, aflito, fechado, cara burrada, cara fechada, o que está acontecendo? São fluxos negativos, uma energia negativa. Haboteach Bashem, aquele que tem confiança em Deus, Chesed Yesovevenu. Ele está cercado de bondade, de coisas boas. Se concentrar nas coisas boas. Concentra-se nas coisas que te dão alegria. E seja positivo. Em Yiddish tem uma expressão hassídica, Tracht gut, wird sein gut. Pensa bem e vai ser bem. Pensamento bom e vai ser bom. Não tem dúvida. Existe uma energia. O pensamento negativo, ele não é bom. Ele nos rebaixa. Deixa eu lhe dar um exemplo do que estou falando, vocês vão entender. Deixa eu lhe contar uma pequena história racídica para estes dias. Dias de retorno a Deus, dias de inspiração entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Havia um pai e um filho, ambos muito pobres. Viviam numa aldeia, era inverno forte na Europa, neve, gelo, e havia somente um casaco em casa. Um casaco de pele. O pai, que era mais velho, achava que ele deve ficar com o casaco. O filho disse para o pai, papai, você fica em casa, eu estou indo trabalhar o dia inteiro para prover
e pagar as contas. Lá fora é um gelo, me deixa usar o casaco. Aqui em casa, você toma um chá quente. Eu lá fora estou no gelo, eu vou pagar tudo. O pai queria o casaco para ele, o filho queria o casaco para ele. Briga, mal entendido. O que se faz? Você vai no rabino. Foram no rabino, e cada um expondo o ponto dele. O rabino escutou, e o rabino disse, me dá um dia, 2 para pensar, e eu vou lhe dar uma solução. Quando os dois saíram do rabino, de repente o filho se tocou, não é bonito. Afinal, o 5º mandamento tem que honrar pai e mãe. Pai mais velho, deixa ele ficar com o casaco, eu me viro lá no trabalho, acendo uma fogueira, alguma coisa, vou me dar um jeito. O pai falou o seguinte, escuta, meu filho tem razão, eu estou dentro de casa, máximo coloca uma malha, toma um chá quente, ele está o dia inteiro na rua. Agora, nova briga, o pai quer que o filho fique com o casaco e o filho quer que o pai fique com o casaco. Os dois estão brigando, voltam para o rabino. Chegam no rabino, o pai está dizendo, eu quero absolutamente meu filho, ele está pagando as contas, o dia inteiro no gelo lá fora, não tem dúvida. O filho fala, Deus mandou honrar pai e mãe, ele é mais velho, um homem de idade. Brigando. De repente o rabino falou, olha, eu tenho um casaco a mais em casa, que não estou usando, vou emprestar para vocês. Agora tem 2 casacos, cada um de vocês fica com um casaco. Qual é o problema? O rabino foi no armário, tirou um casaco que ele não está usando, os 2 estão saindo com o casaco felizes. Na saída, o moço deu um beijo na mezuzá, ele era um pouco mais arrojado, falou, rabino, posso lhe fazer uma pergunta? Desculpa, por que o senhor, se tem um casaco, só falou a 2ª vez? Por que não falou já na primeira vez? Na primeira vez que chegamos, você já podia ter falado do casaco. Disse o rabino para eles, na primeira vez que vocês vieram, cada um de vocês argumentou, eu quero o casaco para mim, ficar para mim. Então a energia no quarto me contagiou e que cada um fica com seu casaco. Na 2ª vez vocês vieram e cada um falou, não quero que o casaco fique para mim, ele vai para o outro. De repente a energia aqui era que vai para o outro. Eu também senti isto, fui imediatamente para o armário e vai para o outro. Energia positiva, pensamento positivo. Não se concentrar nos problemas. Existem, tem que resolver, tem uma hora para isto, tem peritos para isto, tem muita coisa que não podemos fazer de qualquer jeito. Se Deus quiser, falaremos a semana que vem melhor como que a gente cresce em momento de crise, qual é a oportunidade na dificuldade, e depois falaremos ainda melhor sobre as ações do mercado, quais são as melhores de acordo com o judaísmo, mas, primeira coisa, não se deixa influenciar pelo medo, pela tristeza, pela depressão. Inimigo número 1 do judaísmo, tristeza, depressão. Inimigo número 1, sabe por quê? Porque o Yetzer Hara, diz Aaron de Carlin, o grande mestre, tu está muito mais interessado na depressão e na tristeza que vem depois do pecado que o próprio pecado. Porque quando você está triste, a má inclinação faz com você o que ele quer. Tristeza é terrível, chupa nossa energia, nos coloca para baixo. Isto tem que fugir disto. O medo é um veneno. O medo de enfrentar uma crise é pior que a crise. Temos fé, somos o povo de fé, nós acreditamos. Sabemos que Deus é o pastor, o Salmo 23. Hashem roi lo ersar, ele é o meu pastor, não vai me faltar nada. O que é isto? Então, meus amigos, não se deixem influenciar pela tristeza. É para isto que precisa da alegria. A grande solução, o grande antídoto é tentar manter a alegria. E como se faz isto? Se concentrando nas coisas que lhe dá prazer. Cada um de nós tem. Da mesma forma que cada um de nós tem seu pequelê, seu pacotinho, um pequeno problema aqui ou lá, cada um tem coisa que lhe dá prazer. Pode ser a família, pode ser os netos, pode ser a casa, pode ser um hobby, pode ser o que seja. Se concentra nestas coisas que lhe dão prazer, que lhe dão deleite, que alegram um pouco sua alma. Lá você pode se concentrar, se diz o rei Salomão. Agora, se concentrar em problemas, só nos rebaixa.
nossos sábios dizem Simcha poretz geder. A alegria quebra qualquer barreira. Olha uma coisa interessante. A alegria quebra qualquer barreira. É por isso que este mês que começa com seriedade, Yamim Noraim, os dias temíveis, Rosh Hashanah, Yom Kippur, vai depois para Sukkot, a época da nossa alegria, e termina com Simchat Torah, que é o máximo da alegria. Vocês pensam que estes Hasidim que cantam Simchat Torah, e pegam a Torá, e pulam, e falam Lechaim, não tem problemas? Também tem problemas. Mas eles são capazes de se amarrar a algo que transcende os problemas. Existem coisas acima dos problemas. Temos que saber a nossa verdadeira riqueza. Isto é o básico. Então, esquecer um pouco dos problemas, se levantar acima do chão, ser alegre com o que Deus nos deu. Afinal, cada um de nós tem certas coisas que nos deixam alegre. Tenho saúde, tenho pão, tenho muita coisa em casa. Baruch Hashem. Então, meus amigos, a alegria é super importante. Deixa eu lhe dar um exemplo para você entender melhor o que estou dizendo. Simchat Torah pode conseguir mais que Yom Kippur. Eu vou explicar o que estou dizendo. Havia um novo rei que foi empossado. Antigamente, quando os reis eram empossados, o que faziam? A primeira coisa, davam uma anistia, muitas vezes. Mas, pelo menos, na hora de ser entronados, empossados, havia uma festa grande e se abre até as prisões. Todo mundo pode participar, todos os súditos. Está todo mundo lá. Entre as pessoas que estão na festa do rei que acabou de ser empossado, tem um que ele é passível da pena de morte. Fez algum delito grave. Mas na festa ele pode participar. O que fez este homem? Ele chegou na frente do rei e falou: Lechaim, to life. O rei respondeu para ele: to life. O rei acabou de falar para ele: to life. Mas como ele falou to life para uma pessoa que está passível de morte? Mas uma vez que o rei falou, Yatzad Dvar HaMelech Ein Lahashiv, não dá para voltar para trás. Então, com este Lechaim, ele ganhou a vida. Este é o exemplo que dizem os Hasidim. A alegria de Simchat Torah pode conseguir mais que Yom Kippur. Porque a alegria quebra barreiras. Mesmo um homem condenado consegue se sair bem. Então, a alegria é super importante. Então, meus amigos, me parece que a gente fez um resumo um pouco. A gente mostrou primeiro como que o judaísmo vê o trabalho, como que é importante. O judaísmo acredita que é importante ter uma vida confortável. O judaísmo não tem nada contra a riqueza e contra a prosperidade, desde que seja atingida de forma honesta e desde que sabe repartir com os outros, obviamente. Mas do outro lado, nós vimos que jamais um homem pode esquecer quem é a fonte das bênçãos. Porque lá ele começa, na verdade, a se perder. Ele pode cair na depressão pensando que agora ele não conseguiu, quando na verdade não foi nunca ele. Falamos juntos sobre o contentamento, que é super importante, da humildade. A pessoa com humildade vai se facilitar a vida. O orgulho, a vaidade, a pessoa cai do seu pedestal mais facilmente. É melhor ficar com o pé no chão. Nós vimos não se concentrar em coisas negativas, falamos da fé, emuná, falamos da confiança em Deus, bitachon, falamos principalmente do perigo da depressão, do medo, da tristeza, da grande virtude da alegria e do otimismo, sempre pensamentos positivos. Eu vou terminar esta aula com duas histórias racídicas, que eu acho interessantes neste momento, e depois abriremos também para a plateia para fazer suas perguntas. Deixa eu lhe contar duas histórias verídicas. A primeira, de um judeu que vivia em Istambul, muitos anos atrás, na época que se chamava ainda Constantinopla. Em hebraico, Kushta. Estou falando de 800 anos atrás. Era o judeu mais rico de Constantinopla, de Istambul. Este judeu tinha depósitos de comida, de roupa, navios no mar. Ele era um armador, possuía castelos, campos, tudo o que se pode imaginar.
um belo dia, este judeu está voltando da sinagoga, com seu talit embaixo do braço. Você sabe que tem uma hora na reza, quando a gente reza de manhã, quando a gente fala Lecha Hashem ha'osher v'akavod, a Deus pertence a riqueza e a honra, V'ata moshel bakol, ele é o dono de tudo. Neste momento, um judeu coloca uma moeda de tzedakah. Este é o costume cabalístico. Todo dia de manhã, uma moedinha para aqueles que precisam. Neste momento, o homem se lembra que Deus é dono de tudo. A ele que pertence a riqueza e o kavod. Este judeu está voltando com seu talit embaixo do braço e de repente entrou um pensamento estranho na cabeça. A Deus pertence o kavod, a honra, mas também a mim. Afinal, olha, o que eu tenho, tudo isso, as pessoas me respeitam, sou chefe da comunidade, tudo isso, homem mais rico, ajudam. E começou alguns pensamentos, um pouco de orgulho, nariz para cima, começou a pensar sobre ele. Deus, sim, Deus é sócio, mas ele tem, eu como sócio também, estou ajudando, estou dando uma mãozinha para ele. Ele está pensando, ele não percebeu, ele entrou no bairro muçulmano. Imediatamente preso. Havia uma proibição em Istambul de um judeu e um cristão infiéis entrar no bairro muçulmano. Havia vários bairros na cidade. Ele entrou, prenderam ele. Quando prenderam ele, viram, aqui um peixe grande. Reconheceram ele imediatamente, todo mundo conhecia ele. Prenderam o homem, levaram ele para o sultão. O judeu estava arrependido, ele sabia que isto pode custar a vida. Era uma proibição gravíssima, um infiel, entre aspas, entrar lá. Ele está lá, e o sultão com seus homens está dizendo, você sabe qual é o castigo? Falou, sei. Mas você pode se redimir. O homem começou a chorar, falou, me deixa, minha mulher, meus filhos, voltar para casa, eu pago o que precisa, por favor. Começou a implorar pela sua vida. Eles falaram, tudo bem. Você vai assinar agora um documento que nós vamos imediatamente colocar no notário. E você assina um documento que você entrega toda a sua fortuna para o sultanato. Campos, fábricas, casas, navios, depósitos, tudo você entrega. Não vou te deixar um pequeno apartamento que você pode morar com sua esposa. O homem não tinha jeito, tentou, não tinha. Ou ele morria, ou ele fazia isto. Sentaram, trouxeram, na verdade, um escrivão, fizeram uma escritura e o homem fez um documento legal entregando toda a sua fortuna para os muçulmanos. Ele sai de lá o homem mais pobre da comunidade. Entrou o mais rico, ele sai o mais pobre. E vocês podem imaginar, ele está chorando, soluçando e pensando o que ele vai falar para sua família. E ainda daqui a pouco vão ter que se mudar de apartamento. Ele está desesperado. Ele está andando, saindo do bairro muçulmano, se aproximando do bairro judaico, quando de repente nuvens escuras apareceram. E cada vez mais escuras. E começou uma tempestade forte, raios, relâmpagos, e começou um fogo enorme, fogo famoso em Istambul, olha a história de Istambul, 1/3 da cidade se foi, e junto com este terço, aquela casa onde estava o documento. Então, dentro de 2 horas, ele se tornou do homem mais rico ao mais pobre, e depois Deus devolveu para ele, ele ficou de novo rico. O documento foi queimado. Isto para nos mostrar que tudo ele, não vamos se enganar. Está na mão de Deus e nós fazemos um esforço, rezamos, pedimos para ter uma vida saudável, conforto, familiar e assim diante. E a segunda história, meus amigos, uma história mais recente, do século passado. Entre as 2 guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, na Europa, eu não me lembro se era na Polônia ou na Hungria, havia um cantor de ópera judeu
famoso que ele tinha o costume de terminar cada vez sua ópera lendo e cantando o Salmo 23. Ele não era um homem religioso, mas era um homem profundamente tradicional, tinha uma voz excelente, era um cantor de primeira, ele era um soprano, alguma coisa, talvez um tenor. Então, terminava a ópera, todo mundo ficava, e ele declamava, mas não só declamava, como cantava e entoava, e o pessoal se emocionava, era bonito. Terminava com o Salmo 23, o famoso Salmo Mismor le David, cântico para David, Hashem Roi, Deus o meu pastor, e assim diante. Muito bem, e assim foi anos. Um dia, numa plateia como esta, termina a ópera, ele já está se preparando, de repente um velhinho está lá, um judeu velho, barba, falou, posso eu talvez falar o Salmo 23? Ficou uma situação um pouco desagradável, um homem da plateia, mas é um velho, para nós pessoas de idade tem que ter respeito. Ele falou, tudo bem, o que ele vai falar? Não, tá bom, ele falou, também é bom que eles vejam a diferença entre a voz, afinal, por que não? Então, o velhinho chega, e o velhinho se coloca, e começa a falar o salmo. Mismor le David é um cântico para David. Hashem Roi lo ersar, Deus é meu pastor e não me faltará nada. Binodeshe yarbitzeni, valme menuchot yenahaleni. Ele me deixa pastar no verde e me leva em águas tranquilas. O homem vai falando. Gam ki elech begetz al mavet, mesmo se eu vou andar no vale da morte, lo irá, não tenho medo. Que ata Hashem imadi, porque Deus, você está comigo. Shivtecha o mishantecha, seu cajado, está me amparando. E vai. Ach tov vachesed, ele termina somente bondade e coisas boas. Irdefuni kol yemei chayai. Possam me perseguir a vida inteira. E o homem vai falando e traduzindo para todo o público. Terminou. Todo mundo está em prantos, emocionado. O homem quase que não cantou nada. Só falou e só traduziu. Mas todo mundo está emocionadíssimo. Não tem uma mosca que falou. A pessoa sai com lágrimas. O cantor do ópera ficou surpreso. Falou, mas não estou entendendo. A voz incomparável. Como que se emocionou tanta gente? Disse o velhinho, você conhece o salmo, eu conheço o pastor. Meus amigos, nós estamos na véspera de Kippur, nosso grande pastor vai cuidar da gente, não tenho dúvida. Será um ano bom para todos. Nossos sábios dizem que quando o ano começa com dificuldade, ele termina com grande prosperidade. Não se preocupa, Deus é grande, sua mão é farta e larga. Vamos ter muitas alegrias e vamos se concentrar já na grande riqueza e as alegrias que Deus já nos deu e virão mais se Deus quiser. Agradeço a vossa paciência e será um prazer de lhe ver a semana que vem, na quinta-feira, dia 1, para mais uma palestra aqui. Por favor, sente-se à vontade. Quem quer fazer uma pergunta, Bechavot. Alguma dúvida, alguma pergunta? Sente-se à vontade, por favor. Acho que tem lá em cima. Por favor. Boa noite, Rabino. Boa noite, prazer. Como vai, senhor? Tudo bem? Ouvindo o que o senhor estava falando no meio da vossa palestra, que a gente fala Kola Kala Betová e Gamzu Letová, mas assim, deixando um pouco o lado espiritual de lado, que é muito importante, eu queria saber
O que a gente pode extrair de positivo? Por exemplo, nós estamos vivendo agora, todas as pessoas que vivem aqui nesse país e também na América Latina em especial, uma dificuldade plantada pelo governo, não foi plantada por nós. Talvez isso possa ser interpretado como quando na época da fartura nós fomos arrogantes e agora estamos sendo penalizados. Olha bem, a contabilidade divina eu não entendo. A contabilidade está no outro andar, eu não posso saber se uma penalização ou não, não necessariamente, que é uma penalização, não necessariamente com castigo. O que pode se fazer e se aprender de bom de tudo isto? Isto é o assunto da semana que vem. Então, eu não quero me adiantar antes, mas sobre isto falaremos bem este tópico, o que pode ter de bom numa crise. Nós vamos falar semana que vem, se Deus quiser. Obrigado. Por favor. A Gesintur para o senhor. Obrigado. Por favor. Aqui tem uma pergunta. Boa noite, Alberto Dweck. Bom, o homem tem que ter crença, fé, confiança em Deus, ter um vínculo com Deus. Eu acredito que não podemos só deixar nas mãos de Deus, mas nós, como instrumentos dele, devemos fazer alguma coisa e não ser indiferente justamente ao que nosso colega falou lá em cima, mas sim fazer alguma coisa com relação a isso que está acontecendo. Eu sei que a gente tem que ter otimismo, positivismo, amor, compaixão, perdão, tudo isso, e aproveitando e unindo, eu acredito que a maioria do povo é do bem. Então, por causa de uma minoria de pessoas que são gananciosas e só querem servir para si próprias e não servir ao outro, e a virtude do homem seria para servir ao outro, não? Então, você diz o que tem que fazer? Qual é a sua pergunta? O que eu quero falar é o seguinte: tudo bem, a gente tem que ter energias boas, positivas, e tem que ser feliz. Porém, a gente não pode ser indiferente ao que está acontecendo no Congresso, no Judiciário. A gente tem que fazer alguma coisa para mudar a lei do país, inclusive. Quem tem na sua mão possibilidade de fazer algo em prol do país, de uma melhoria do cidadão, da vida das pessoas, sem dúvida tem que fazer. Um judeu não deve ficar impassível quando vê pessoas com dor. Vamos lembrar que quem salvou os países antigamente de uma grande crise foi José. Yosef era vice-rei do Egito. Ele que trouxe 7 anos de fartura, tá certo? Não tem dúvida, se tem judeus que têm a possibilidade de mexer e fazer alguma coisa para melhorar a situação, tem este poder, tem que fazer. Do outro lado, quem não tem este poder, essa grande maioria, tem que se concentrar em outras coisas. Talvez tenha menos trabalho, mas tem uma família que espera. Tem muitas outras coisas boas que a gente pode fazer durante a crise, sem dúvida nenhuma. E não pode ser indiferente, não tem dúvida. Na Torá está escrito: Lo ta'amod al dam re'echa, não fica impassível vendo a dor alheia. Um dos motivos que nós fomos para o Egito e ficamos lá 210 anos, e muitos deles em sofrimento e em escravidão, é porque o povo judeu é um povo mais sensível. A gente não suporta ver, na verdade, a miséria, a injustiça e pessoas sofrendo. Não significa que sempre temos a solução na nossa mão. Tá certo? O que mais? A gente sabe que Hashem Baharbanu Mekolamim Venatan Lanu Torato, que nós somos o povo escolhido. Agora, qual é o papel dos outros povos nisto? Quer dizer, os Bnei Noach, aqueles que têm as 7 leis de Noach, tem que cumprir, que dizem que quem cumpre as 7 leis de Noach também tem... Parte no mundo vindouro. Então, qual é o papel do não-judeu neste processo, na relação direta com Deus, num momento como esse? O não-judeu também tem que ter fé. O não-judeu tem que saber ter fé, acreditar em Deus, acreditar que momentos outros virão. Tudo o que eu falei hoje, em matéria de fé, de confiança em Deus, da verdadeira riqueza, dos valores corretos, do contentamento, é válido para todo ser humano. Claro que o povo de Israel tem sua forma como se dirigir a Deus. Temos Yom Kippur, outros têm suas outras, cada um tem sua escada como chegar ao Criador. Mas estas dicas judaicas são válidas para todos.
Contentamento, se uma pessoa não é contente com o que ele fez, ele é um homem pobre. Uma vez, numa palestra, eu falei assim, o Talmud diz que o homem que tem 100 quer 200. Mishi yeshlo mané rotze 200. Quem tem 200 quer 400. A ganância do ser humano, em geral, ele quer o dobro que ele tem. Então, vamos pegar agora um exemplo simples. O homem pobre tem 2.000 reais. O que ele quer? 4.000. O homem rico tem 2 milhões. O que ele quer? Mais 2 milhões. Tá certo? Ele quer 4 milhões. Quanto falta para o homem rico? 2 milhões. Quanto falta para o homem pobre? 2.000. Quem é mais rico? Entendeu? Em outras palavras, quanto maior a ganância, mais lhe falta. Então, muitas vezes, pessoas mais simples são mais felizes. Dinheiro não tem nada a ver com felicidade, como a gente sabe isso. Então, a gente não pode se enganar. Claro que ajuda. O judaísmo não tem nada contra, mas não é o principal. O que mais? Rabino, a gente entendeu... Boa noite aqui. Boa noite. A gente entendeu que a gente tem que trabalhar 6 dias, teoricamente, e descansar o 7º. Sim. Recentemente eu encontrei um amigo e justamente ele me falou, momento de crise, eu preciso abrir a lojinha no sábado, mas eu achei uma solução. Eu vendo a minha lojinha na sexta-feira à noite para a minha sócia, que não é Yiddish, e eu recompro a lojinha no sábado à noite, depois do Shabat. Eu achei isso de uma malandragem, entre aspas. Eu queria saber do senhor como é que o judaísmo vê, como é que a nossa religião vê esse tipo de escapada, se é que escapada é a palavra certa, não sei. O seguinte, primeira coisa, se você lê os 10 mandamentos, onde que figura o Shabat, está escrito, 6 dias trabalharás, no 7º descansarás você, com teus empregados, com teus funcionários, até tudo que você tem em casa tem que funcionar. Então, obviamente, o não-judeu não pode trabalhar para você em Shabat. Ele pode fazer coisas que você poderia fazer em Shabat. Você pode lavar a louça sozinho. Você quer dar para alguém te ajudar, não tem problema nenhum. Agora, existem formas que são halachicas e rabínicas, que tem que consultar, que eventualmente, se alguém tem um sócio verdadeiro, não laranja, para falar bem claro, como permitir certas coisas em Shabbat. Mas isto tem que consultar rabinos, autoridades rabínicas competentes como fazer. O que você falou não serve. Esta solução não serve. O que mais? Rabino, aqui embaixo. Sim, desculpa. Nós falamos das escadas que sobe e desce. A gente pode usar as escadas também na horizontal, como pontes. Principalmente numa época que, até na coletividade, nós temos gente necessitada. Queria que eu abordasse um pouco sobre a Ve'afta l'reacha kamocha, como vamos usar essas escadas como pontes e não só como escadas. Gostei da ideia, não tinha pensado nisto, muito bonito. Uma escada pode servir de ponte. Não tem dúvida que neste momento que estamos atravessando, momento delicado, muita gente está sendo atingida. E também as pessoas que estavam já num nível de parnassá baixo, estão recorrendo mais a instituições. Eu mesmo tenho um termômetro fiel que posso lhe dizer que aumentou a procura. Então, não há dúvida que este é um momento de fazer pontes. Gostei muito da sua ideia, mas em hebraico a palavra ponte é gesher. E se você virar um pouco as letras, só um pouquinho faz a palavra regesh. Para a ponte funcionar, precisa regesh. Regesh significa tem que ter sentimentos. A ponte, está vendo como que em hebraico é uma língua perfeita, a língua com a qual Deus criou o mundo. Ponte e sentimento são as mesmas letras. Para a gente
sentir a dor alheia, tem que ter um coração sensível. Temos que ter regras, emoções, sentimentos. Não há dúvida que aqueles que podem, e a verdade todos podem, porque ninguém é isento da tzedakah. Eu vou falar mais sobre isto na terceira aula, talvez. Mas mesmo um pobre, pelo judaísmo, tem que dar tzedakah. Afilu ani hamitparnes min tzedakah chayav betzedakah. Se alguém é ajudado por uma instituição e recebe 100, ele pode dar 1, 5, não importa. Ninguém é isento de ajudar o outro. Todos nós temos a obrigação e não vamos esperar para o governo fazer isto. O judaísmo nos ensina que é uma obrigação individual. Fazer o bem é uma obrigação divina, é uma justiça, nada mais. E isto tem que ser feito cada um de acordo com suas possibilidades. E neste momento delicado que atravessamos, se nós queremos tomar boas decisões neste momento de Yom Kippur, uma boa decisão, sem dúvida, pode ser na direção horizontal também. Não só vertical, que estaremos mais ligados a Deus, que a gente vai cuidar mais dos seus mandamentos, seja kasher, Shabbat, cada um escolhe o que ele quer fazer, as velas de Shabbat, fazer o tefilim, o que seja, cada um sabe, mas também na direção horizontal é muito importante e precisa neste momento. E por isto, que é interessante, em hebraico, a palavra sulam tem o mesmo valor numérico 135, 134, 136, como mamon, dinheiro, e como kol, a voz. Na nossa voz, Yom Kippur, rezando e orando para Deus, temos que tomar decisões que podem modificar, na verdade, o mapa da comunidade. Muito importante. Por favor. Rabino, obrigado pelas inspirações aqui nessa noite. Minha pergunta seria o seguinte: qual é o tratamento judaico para o assunto corrupção? Tem impeachment? A corrupção é o que se chama de propina, é uma proibição judaica bíblica. Na Torá está escrito claramente: Lo tikar shochad. Não pega e não recebe, na verdade, propina. E a palavra shochad, diz os nossos sábios na Kabbalah, vem da palavra shehu echad, porque ele une a pessoa que recebe e que a pessoa que dá. E não dá mais para ter um julgamento equitável. É a coisa pior do mundo. Tem uma história que tinha um grande rabino, 300 anos atrás. Tem uma história no Talmud. Não vou entrar, senão a gente não termina. Tem uma história de 300 anos atrás, de um rabino que duas pessoas vieram na frente dele se julgar. Um falou, ele está me devendo, o outro falou, já paguei. Está me devendo, já paguei, está me devendo, já paguei, sabe como que é? De acordo com o judaísmo, tem várias leis sobre isso, o rabino escutou. Sempre o julgamento é bom deixar um dia passar e falar, amanhã nós vamos dar o veredito. À noite, ele está convencido que tem razão. Chega de manhã e está vendo que ele está pendendo que bem tem razão. Então ele não consegue estar confuso. Mais um dia ele pediu. De novo, B1, A, B, B. O rabino não conseguiu cortar e chegar à conclusão. Passou 3, 4 dias, ele está vendo, não está indo bem. E nunca aconteceu com ele. De repente ele coloca a mão no bolso do casaco, ele viu lá dinheiro. Ele entendeu. Um dos dois colocou dinheiro sem ele saber no bolso. Ele não estava consciente, ele chamou, descobriu quem foi e resolveu o assunto como se devia. Daqui nós vemos que se você aceita a propina, o suborno, mesmo que você não está consciente, você já é, na verdade, subornado, não consegue mais emitir um julgamento equitável. Uma história fortíssima. Infelizmente, a corrupção está muito grande nesse país. E a gente sabe isto, e o judaísmo não pode apoiar isto, porque é uma injunção bíblica, e tudo que é imposto, tudo que o povo paga,
deve reverter para o povo, não tem dúvida. Nós não podemos ter vergonha de falar isso. Isto é a coisa mais óbvia e mais lógica. Deus nos ajuda que as coisas, que dias melhores virão, se Deus quiser. O que mais? A gente vê que a situação pouco a pouco se deteriora e tem muita gente que fala, puxa, talvez chegou o momento da gente sair do Brasil, procurar alguma coisa mais equilibrada, um país mais justo, uma política mais decente. Quando que a gente sabe, quando que a gente deve parar, às vezes, de esperar que Deus vai mandar uma solução e a gente agir para ir em direção a alguma coisa que é nova, que é desconhecida e que é duvidosa? Olha bem, eu acho que é uma pergunta difícil falar uma coisa geral aqui, porque está muito individual, depende da família, o que faz, qual a situação, quantos filhos, etc. Então, mas eu diria que nós estamos no meio de um processo. Este processo que estamos passando é um processo que, sem dúvida, vai ter luz no final. A pergunta é quanto tempo vai demorar, como vai ser a solução e assim diante. Mas não tem dúvida, a gente está vendo que, pela primeira vez, realmente está tendo medidas fortíssimas que a gente não poderia imaginar anos antes. Estamos vendo que não é mais como antigamente, de que tudo acaba em pizza. Estamos vendo gente sentada na prisão já há meses e outros. Aparentemente está tendo uma consciência maior. E isto para o bem do povo. Então essa crise pode ser dolorosa, mas pode ser uma grande limpeza necessária que vai dar um totalmente outro horizonte e muito bom. É uma descida para subir melhor, se Deus quiser. Esta é a minha opinião. O que mais? Agradecemos a presença de todos.